Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças. Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos reunidos para mais um domingo de meditação na poderosa Palavra de Deus. Certo? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Nós estamos numa série de pregações sobre esta carta tão importante, tão especial, né? No capítulo de número 8 e nos versículos de número 18 a 27. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, à medida, o tempo é curto, o texto é um pouco longo. Então, à medida em que eu for lendo o texto, eu vou expondo. Nós estamos estudando hoje, trazendo, melhor dizendo, com mais um sermão de domingo sobre a carta do apóstolo Paulo, tirado da carta do apóstolo Paulo, no capítulo 8. E no capítulo 8 da carta aos Romanos, nós vamos falar hoje sobre o seguinte assunto: a esperança da glória futura nos faz suportar o sofrimento presente. A esperança da glória futura nos faz suportar o sofrimento presente. Então hoje nós vamos estudar sobre esse tema. O apóstolo Paulo, ele reconhece o sofrimento dos cristãos em Roma, a capital do mundo, e ele tem uma esperança para ele e para todos nós que estamos nesta vida que inclui sofrimento. Então, muitas vezes uma das coisas que muito nos aflige, que muito nos faz, às vezes, até questionar a Deus, é o sofrimento. É quando a dor, é quando o infortúnio nos atinge. E a gente fica perguntando por quê, e mais especificamente, por que comigo? Né? Por que comigo? Por que tem tanta gente no mundo e por que essa história desse sofrimento vai acontecer comigo logo? Então o apóstolo Paulo, ele vai falar conosco sobre essa questão do sofrimento presente, olhando em duas direções. Do presente, ele olha para o passado. Artêmia, Deus te abençoe. Olhando para o passado, ele olha e ele vê a origem de toda dor, de todo sofrimento, de tudo aquilo que se abate sobre a humanidade.
Aí ele olha para o presente e vê que esse sofrimento, que essa dor, é algo que está presente em todas as áreas da vida, em todas as camadas da sociedade. E aí o que fazer? Então ele olha para o futuro. E aí ele tem as promessas de Deus quanto ao futuro. E consciente, convicto, certo, cônscio deste futuro glorioso, ele se escuda, se protege, se sustenta e nos incentiva a olhar para esse futuro de glória, de cumprimento das promessas de Deus, de intervenção de Deus na história definitiva, intervenção definitiva. E aí ele nos diz, aos cristãos de Roma perseguidos, a mim e a você, que nós estamos no meio entre o problema que aconteceu e que gerou a dor, o sofrimento, e ele vai nos dizer que nós estamos vivendo rodeados de sofrimento e vendo o sofrimento e, infelizmente, vivenciando o sofrimento. E ele diz que a única maneira da gente suportar isso, da gente não perder a fé e da gente não surtar ou não esmorecer e desanimar e se entregar, é olhar para o futuro e ver a glória prometida por Deus que nos espera. Então, hoje, o título do sermão, que é diferente do tema, é a esperança da glória. E a esperança da glória futura nos faz suportar o sofrimento presente. Então o apóstolo Paulo começa e ele vai falar de 3 esperanças. A esperança da criação, daquilo que a gente chama de mundo, a esperança dos cristãos e a esperança da assistência do Espírito Santo. Então ele vai falar dessa esperança. E ele diz assim, começando com a esperança da criação. Primeiro, antes de tudo, ele faz um contraste. Para começar o que ele vai dizer. Ele diz assim, porque para mim, tenho por certo, versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então Paulo começa sua mensagem aos cristãos de Roma e para mim, para você, dizendo que ele tem certeza que o que o sustenta, Paulo foi alguém que apanhou muitas vezes, foi alguém que morreu por Cristo, foi alguém que tinha o corpo todo cheio de marcas, de cicatrizes. Se alguém sofreu no cristianismo depois de Cristo foi Paulo. Então ele olha para o presente, para as dores, para o sofrimento, e ele olha para o futuro, para as promessas de Deus, de que Jesus há de voltar, de que ele há de intervir nesse mundo definitivamente, e de que aqueles que tiverem depositado nele a sua fé reinarão com ele, que esse estado de coisas que nós vivemos hoje, de guerra, de dor, de doença, de criança sofrendo, da fome, que esse estado não é permanente.
Então Paulo chega e diz assim: tenho por certo, não é eu imagino, quem sabe, não, ele diz: tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele diz: quando nós chegarmos naquele dia lá e Deus se manifestar na história e começar uma nova era, um novo tempo, e aqueles que tiverem crido em Jesus Cristo estiverem agora no reino de Deus, estas pessoas, elas irão dizer o seguinte: sofri. O sofrimento foi enorme, mas comparado com o agora, comparado com a glória revelada por Deus, o sofrimento foi muito pequeno. Vai ter gente que eu creio, agora isso aí é um pensamento meu, que vai dizer: se soubesse que era assim, eu teria trabalhado mais para Cristo, eu teria sofrido mais para receber mais bênção de Deus. E aí Paulo agora passa a falar da esperança da criação. Ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a glória, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então Paulo agora caminha em 3 direções. Paulo agora diz que essa criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então isso é futuro. Aí ele nos diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aí agora ele volta ao passado. O que é isso, pastor? Paulo está pensando em Adão e Eva, nossos primeiros pais. Muita gente não acredita no relato bíblico da criação. Prefere acreditar que nós viemos dos símios. Cada um escolhe a família que deseja, né? A minha mãe é loira, dos olhos azuis, mas eu não discuto se a pessoa acha que veio de um símio, veio de um animal. Cada um escolhe sua própria família. Brincadeiras à parte. Então o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: que Adão e Eva, eles estavam em comunhão com Deus, Deus passeava com eles no jardim, eles estavam aprendendo com Deus, mas por tentação do diabo e por fraqueza nossa, o uso indevido do nosso livre-arbítrio, o homem desobedeceu a Deus, o ser humano. E aí o que acontece? Quando Adão peca contra Deus, junto com Eva, e Adão está na frente porque ele é o representante da raça humana, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra. Há no Gênesis, muita gente não tem uma noção da queda. Nunca entendeu o que é queda. Rosalba, Deus abençoe. Muita gente nunca estudou sobre queda. Então, quando acontece no capítulo 3, aquela história da serpente, a primeira coisa que acontece ali é um rompimento, é uma ruptura teológica. É o homem se emancipando de Deus. É o ser humano dizendo assim: Deus, não se meta nas minhas coisas. Deus, eu vou agir agora, não conforme o que o Senhor diz ou deixa de dizer, mas eu vou agir agora
por minha vontade. Não tem mais a tua ordem. Eu acabei de transgredi-la. O Senhor disse para não comer e eu comi. E quando o homem rompe com Deus, separa-se de Deus, ele está estragado internamente. Ele está rasgado internamente. Por isso é que nós temos pensamentos conflitantes. A gente briga com nós mesmos. Nós temos aquilo que no desenho animado bota o diabinho e o anjinho falando. Porque, desde então, o homem pensa coisas boas e coisas más. Ele vive um dilema dentro dele. Há um vazio dentro do homem, há uma falta. Há também uma ruptura sociológica. O homem diz à mulher que tu me deste, ou seja, agora a culpa já não é mais dele, é da mulher, e é de Deus, porque ele diz tu. Então ele joga a culpa em Deus, que a deu, e na mulher. E há uma ruptura com a terra. Porque Deus diz, olha, a terra, quando você lavrar, ela não vai dar mais o fruto normalmente, facilmente. Você vai ter que ralar muito, vai ter que trabalhar muito. Com o suor do teu rosto é que você vai conseguir extrair dela o pão. Isso trabalhando muito em meio a espinhos, em meio a abrolhos, em meio a pedras. E Deus diz que a ruptura final é a morte, até que voltes ao pó. Porque dele foste tomado. Então, eis aí a razão de tanta dor no mundo, de tanta maldade, de tanta perversidade. Por quê? Porque quando Adão e Eva se separaram de Deus e nós fomos atrás, é como se Adão estivesse dizendo, Deus não se meta na minha vida, eu já sou bem grandinho. Deus, eu agora tomo as rédeas da minha vida na minha mão, e eu estabeleço o que é certo e é errado. E a essência de tudo isso é o que o filósofo grego Protágoras disse, que o homem é a medida de todas as coisas. Então, agora o homem é a medida de todas as coisas. Não mais Deus. É como se um filho seu chega e diz, pai, mãe, eu não quero mais conversa com a senhora. Nem com o senhor. Seus ensinos, suas orientações, seu dinheiro, sua proteção, seu lar. Tudo que diz respeito a vocês eu não quero mais saber. Eu vou viver conforme me der na telha. Eu vou fazer o que eu bem quero. Foi isso que Adão e Eva fizeram. E Deus, como é um pai responsável, deixou o homem seguir o seu caminho. Porque muitos pais hoje, o filho quer ir e está dentro de casa à força, e o pai não quer que ele quebre a cara. E aí fica cuidando do bichinho que está destruindo a família, fazendo os nervos do pai e da mãe em frangalhos, destruindo a família, os filhos que estão de bem estão ficando com raiva, está trazendo um trauma para todo mundo, porque ninguém quer deixar aquele menino, aquela menina seguir o caminho dela, quebrar a cara para depois voltar. E Deus não faz assim. Deus disse, está certo, Adão. Você quer ir embora? Você quer viver aí? Então saiba de uma coisa. Você rompeu comigo, você rompeu com você mesmo, a terra está debaixo de maldição. Então Paulo sabia disso. E agora o homem vive debaixo de uma terra que está se decompondo, se destruindo.
Um planeta que está se acabando, onde as estrelas estão morrendo, onde o nível dos oceanos está subindo, onde o aquecimento global está trazendo consequências terríveis. Porque o profeta Isaías diz que a terra, como um bêbado, cambaleia até a queda, e como um vestido velho está se rasgando. É o que se chama na ciência de antropia. É que a terra está envelhecendo, é que a terra está sofrendo. E aí, há 2000 anos, Paulo escreve isso: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele personifica a criação. É como se ele fizesse a criação como se ela fosse uma pessoa, um ser humano, que está na ponta dos pés, esticando a cabeça, esperando com esperança, esperando algo, cheio de esperança, na ponta dos pés, assim, olhando. Ele diz ardente, não é uma expectativa comum. Ardente expectativa da criação. Então ele pinta a criação como alguém que está na ponta do pé, assim, olhando para o horizonte, esperando a vinda de Jesus, onde serão manifestos os verdadeiros filhos de Deus. Então você que tem problema aí com gente que se diz evangélica, com gente que se diz cristã, mas que não é, não se preocupe não, porque quando Jesus vier, ele vai revelar quem é quem. Certo? Então não se preocupe com gente que não quer nada com Deus. Então a primeira coisa que Paulo diz é que a criação está na ponta dos pés, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Que Jesus venha, que nos transforme. E aí ele diz o porquê. Pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade vem do hebraico revel, que era passageiro, fútil, breve, efêmero, sem sentido. É a tradução da palavra lá que diz vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Então, quando os tradutores da Septuaginta foram pegar revel, que é hebraico, para o grego, então eles traduziram por vaidade. E aí ele diz, pois a criação está sujeita à vaidade. Ou seja, a vida no mundo é uma vida sem sentido. É o que diz o livro do Eclesiastes. A chuva cai, os rios correm todo dia para o mar, seguem sempre o mesmo caminho tortuoso, e o mar nunca enche. Então o autor de Eclesiastes diz que todo dia tem uma mesmice. Uma geração vai, a outra vem. E gente morre, gente nasce. Todo dia. E o apóstolo Paulo diz que a criação ficou assim, entregue à vaidade. E é por isso que nós estamos numa sociedade de gente fútil. De gente que expõe o corpo, de gente que valoriza coisas, trata coisas como gente e gente como coisas, que usa gente e ama coisas, de pessoas que acham que não vão envelhecer, de pessoas que colocam todo o seu dinheiro em iate, em viagens, todos os seus, que felicidade para eles é ter muito dinheiro, ter um corpo lindo, belo, maravilhoso, é fazer uma cirurgia, então é um monte de coisa fútil, é uma pulseira de ouro, é um colar de pérola, é um carro, é um relógio importado, é uma roupa de grife, estar no high society. Então, para essa turma aí,
É isso porque Paulo diz que a criação ficou entregue à vaidade, ou seja, a vida hoje não tem mais sentido. Para muita gente, as pessoas estão procurando algo que dê sentido à sua vida. E aí Paulo diz não voluntariamente. Não foi porque a terra quis ser assim. Não foi porque a criação quis. Ele diz, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus. Há 3 interpretações. Adão não faz sentido. O diabo não dá esperança a ninguém. Deus é quem amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. É como se Deus dissesse, Adão, você quer viver só? Então vou mostrar para você como é viver longe de mim. Então eu vou deixar você viver longe de mim. Sem o papai por perto, para socorrer. Porque a gente só quer o papai quando a coisa aperta. Aí a gente corre para o papai, e aí Deus é nosso pai. Aí ele diz o seguinte, Deus sujeitou essa criação. A criação que nós estamos nela é uma criação que está debaixo de maldição. E é por isso que a gente vê enchente de um lado, seca do outro, guerra do outro lado. A gente vê calor, frio, fome, praga. A gente vê estupro, a gente vê religioso pecando. A gente vê toda sorte de desgraça. Porque foi isso que o ser humano construiu sem Deus. Porque a sociedade que aí está não é a sociedade que Deus criou. Porque a sociedade que aí está invadindo, mandando míssil hipersônico, porque a sociedade que aí está cheia de pedófilo, de político corrupto, de mãe que larga filho, de pai que larga a mulher, de gente que mata o outro, não foi esse tipo de gente que Deus criou. Isso não é filho de Deus. Esta sociedade que está aí, não culpe a Deus. Os mares que tem mais plástico do que peixe, não culpe a Deus. Deus não jogou nenhuma garrafa PET lá. O problema é do ser humano que se rebelou contra Deus, que disse, fique na sua, fique aí no céu. Deixe que aqui embaixo mando eu. E nós temos seguido isso. E nós temos feito nossos caminhos. É por isso que existem tantos caminhos e descaminhos. Porque não é mais o caminho de Deus. E no dia que você se volta para Deus, você é achincalhado. Você é zoado, você sofre, você come o pão que o diabo amassou. Porque as pessoas querem um caminho delas. Então Deus não criou pedófilos. Deus não criou estupradores. Deus não criou assassinos. Deus não criou mísseis para destruir em massa. Deus não criou guerra bacteriológica. Deus não criou mulher para se prostituir. Deus não criou homem para deitar com outro homem. Isso é resultado de uma escolha de Adão e Eva de dizer, Deus, fique na sua. Caia fora da minha vida, porque nela mando eu e eu vou dizer como ela deve ser. Então o mundo que aí está, a sociedade que aí está, é uma composição, é uma construção humana. E se ela ainda subsiste, se ela ainda está de pé, é por causa da misericórdia de Deus. Porque se Deus tivesse abandonado completamente, nós já teríamos nos destruído uns aos outros. Nós já teríamos destruído o planeta
e uns aos outros. E aí ele diz o seguinte: e essa criação que está sofrendo assim, tem uma esperança. Ele diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ele diz: essa criação, tanto a criatura como a criação, tanto os seres humanos, quanto as árvores, as montanhas, as florestas, os mares, que estão se destruindo, que estão se acabando. Ele diz: na esperança, essa criação tem uma esperança, é que essa criação será redimida do cativeiro da corrupção. É que Deus não abandonou a gente, é que a gente abandonou a Deus, mas Deus não nos abandonou. É que nós resolvemos escolher o nosso caminho. É que nós queremos um Deus apenas para nos tirar do sufoco. Mas esse Deus é tão bom que Ele promete que um dia Ele vai libertar toda essa terra dessa desintegração, dessa decomposição que está acontecendo, de toda essa desgraça que está acontecendo. Então Paulo tem esse conhecimento. Ele sabe que a criação será libertada do cativeiro. Então, se ela está no cativeiro, é porque ela é escrava. Ela é cativa. Então, ele está dizendo que ela será liberta do cativeiro. Um dia nós veremos rios sem poluição, mares sem plástico, florestas sem incêndio. Um dia nós viveremos em um mundo onde a chuva não trará mais inundação nem deslizamento, não haverá mais casa construída em local inadequado, não haverá mais gente que tem muito dinheiro e gente que tem pouco, não haverá gente que pode construir uma mansão no alto da montanha e firmar ali para existir a chuva, e para que ele tenha uma visão panorâmica de tirar o fôlego. E um pobre coitado que não tinha onde morar e fez uma barraquinha ali, aí a chuva veio e... Não haverá mais essas indústrias de minério que vão desabar, vão ruir, e aí vão estragar com tudo. Não! Haverá um dia onde Deus, onde o Eterno, entrará na história na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e dirá para o mundo: acabou. Acabou o tempo de vocês. Vocês se desgraçaram e desgraçaram a casa que eu lhes dei. Vocês acabaram com o planeta. Vocês acabaram com a vida de vocês. Vocês estão se matando. E aí Deus vai dizer: acabou. E Paulo diz: aí a criação está esperando por esse dia em que Deus venha e diga: acabou. E está chegando a hora. Está chegando a hora. Aí ele diz: do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele diz que ela vai ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. É um grande coral de gente, de fauna, flora, do universo inteiro gemendo e suporta angústias até agora. Então ele diz: até esse momento, todos estão gemendo, de uma maneira ou de outra. Todos estão passando por angústias. E ele diz: até agora. Ele diz: o momento presente é um momento de dor.
é um momento de sofrimento. Ele diz, mas a nossa esperança, a esperança da criação, é que ela vai ser liberta. Então Deus amaldiçoou a terra, mas Deus deixou para essa terra uma esperança. Deus não a deixou desesperançada. Então você que me ouve, saiba, há uma esperança. O futuro não será de destruição total. O mal não vai vencer no final. E aí agora, a segunda coisa, a segunda parte, que é a esperança do cristão. Muita gente prega que quando você se torna um cristão, a dor, o sofrimento vai embora. Isto não é verdade. Não é esse o ensino de Paulo, nem de Jesus Cristo, nem da Escritura. Pelo contrário, ser cristão, nós sofremos. Mas sofremos em esperança. Aí Paulo diz assim, e não somente ela. A quem ele se refere? À criação. Mas também nós, que temos as primícias do Espírito. O que era primícias? No mundo de Israel, havia uma festa que ocorria no tempo do Pentecostes, onde eles colhiam os primeiros frutos. E quando nasciam os primeiros frutos, a pessoa ia lá, pegava um laço, uma fita, uma corda, e amarrava um feixe. E dizia-se aqui, esses primeiros frutos são do Senhor. Então ele levava para o sacerdote, e o sacerdote oferecia aquele primeiro fruto da plantação, um óleo, daquele primeiro fruto, e isso era as primícias. E as primícias eram a garantia de que, se nasceram os primeiros frutos, a colheita está completa. Mamãe, peça para o rapaz trazer aqui. Para mim até aqui, né? Não, para ele trazer, ele passar, botar aqui no cartão e passar para cá. A máquina. Então o que acontece? Agora, desculpem, é porque está chegando aqui algo para eu passar no cartão. O que acontece, a janta? Paulo diz, e não somente ela, não somente mas nós que temos as primícias do Espírito. Ele está dizendo, assim como no Antigo Testamento, aquele molho representava uma grande colheita. Ele está dizendo, a presença, a habitação do Espírito, o derramado Espírito no dia de Pentecostes, é a garantia, é o penhor de que nós vamos ser abençoados. Diga ele lá que é débito. Diga ele que é débito. Que nós vamos ser abençoados por Deus naquele dia futuro. Então, o Espírito Santo aqui é a promessa dizendo assim, olha, não se preocupe. Essa palavra no grego, a língua que foi escrita no Novo Testamento pela primeira vez, ela significa também como se fosse a primeira parcela do pagamento de um negócio todo. Então, quando você pagava a primeira parcela, o negócio estava feito, concretizado. Diga lá que eu quero a minha via. Quer o quê, filho? Vai lá, entrega ele lá. Então, a primeira parcela. Então, Paulo diz em Efésios que, tendo nele crido, no Evangelho de Jesus Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. É o Espírito Santo, é o penhor. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Ele diz que a criação geme, mas ele diz que o cristão que está aqui geme. O cristão, porque tem gente
que vai para o cristianismo e esquece que ele ainda está aqui, que ainda é um cidadão terreno. E, portanto, está sujeito aos mesmos sofrimentos. E aí ele diz assim, igualmente gememos em nosso íntimo. Só que muita gente geme, mas não tem coragem de dizer. Muita gente geme com um sorriso nos lábios. Muita gente geme tirando foto num iate. Muita gente geme mostrando uma casa linda. Muita gente geme mostrando um corpo maravilhoso. Mas aquilo é tudo por fora, é superficial. Nós vivemos no mundo do superficial, do por fora. Mas o por dentro geme, o por dentro está descontente. E aí ele diz assim, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Na doutrina da salvação tem 3 tempos, passado, presente e futuro. No passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. Na justificação, fomos salvos da condenação do pecado. No presente, estamos sendo salvos do poder do pecado, que é a santificação. Nós somos pecadores. O pecado nos rodeia. Nós temos uma natureza caída, que nos chama, que nos inclina para o pecado, mas nós temos o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo nos segura, ele diz, não vá, por aí não. Veja o que Adão fez, veja a besteira que ele fez. Veja o estado que a humanidade está porque quis ir, seguir os seus instintos e o seu caminho. Então o cristão, ele diz, por aí eu não vou mais não. Muita gente já foi e se deu mal. E ainda tem cristão que vai, que vai. Aí se dá mal, quebra a cara. Porque o mundo já foi e se deu mal. E aí ele diz assim, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Eles chamam a redenção do nosso corpo de adoção, que é a última fase da salvação. Então, nós já fomos perdoados. Então, os nossos pecados, a condenação já não existe mais. Isso a Bíblia chama de justificação. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Pela santificação. Mas nós esperamos um tempo onde a gente vai sair da presença do pecado, onde Jesus vai voltar. Vai nos dar um corpo glorioso, não mais cheio de doenças, não mais cheio de fraqueza, não mais cheio de enfermidade, não mais precisando, estica aqui, encolhe ali, bota silicone. Não, um corpo perfeito, um corpo que não morre mais, não haverá mais cemitério, não haverá mais hospitais, não haverá mais pandemia. A Bíblia diz, e de seus olhos ele tirará toda lágrima e enxugará todo pranto, e não haverá mais morte, nem dor, nem clamor. Então nós estamos aguardando esse tempo. Nós estamos aguardando este tempo. Pastor, mas eu não acredito nisso. O que eu posso fazer? Eu acredito que Deus vai cumprir sua palavra, mesmo que no presente pareça que Deus não se importa conosco. Mas eu acredito piamente de que a história vai ter um desfecho, de que Deus, na pessoa de seu Filho, vai entrar a qualquer momento na história e vai dizer para toda a raça humana que o nosso tempo acabou. E que agora nós vamos ter que nos acertarmos com Ele. E eu creio que vai haver novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque se isso não houver, não vale a pena ter nascido. Porque se não existir isso, como diz Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limitar a esta vida, nós somos os mais dignos de lástima. Então Paulo diz o seguinte, nós estamos aguardando que esse Jesus venha, e aí ele vai transformar esse corpo.
num corpo incorruptível, que não morre mais, semelhante ao seu. Um corpo que sobe às alturas, que desce às profundidades. Um corpo glorioso, um corpo que a gente nunca mais vai reclamar. Porque se o nosso cabelo é estirado, a gente reclama, se é crespo, a gente reclama, se a gente é branco, a gente acha que precisa de uma cozinha, se a gente é um pouco mais afrodescendente, né, falando uma linguagem, aí a pessoa acha que queria ser um pouco mais clarinha. Então, se a gente é um pouco alto, a gente quer ser um pouco mais baixo, se a gente é um pouco baixo, a gente quer ser um pouco mais alto, então a gente nunca está contente. Mas quando Jesus vier, todo mundo estará contente, né? E aí ele diz assim, porque na esperança fomos salvos. Ele diz, porque a nossa salvação começou quando nós cremos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ali começou a esperança. Ele diz, na esperança. Nós não vimos ainda o céu, não vimos o semblante, o rosto, a face augusta, santa, maravilhosa de Deus. Não, nós ainda não vimos. Ele diz, mas em esperança, nós somos salvos. Aí ele diz, ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque tem muita gente que diz assim, cadê Deus? Ora, se você visse, cadê o mundo vindouro? Só estou vendo desgraça. Se você visse, não era mais esperança. Ora, mas se o mundo tivesse maravilhoso, os gestores tudo gerindo para o bem da nação, hospitais, escolas maravilhosas, as armas sendo depostas, né, os bandidos todos na cadeia e em recuperação. Não! Isso não precisava mais de esperança. Mas a gente olha para um mundo violento, em guerra, cheio de pedófilos, cheio de gente querendo passar a perna no outro, um querendo devorar o outro, e você espera. Isso sim é esperança. Você chega e diz assim, mas eu confio que Deus vai pôr um ponto final nisso. Ele diz, pois o que alguém vê, como espera. Ele diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele diz, olha, pacientemente, Pai, nós estamos aguardando a tua hora, o teu momento. A dor aqui é grande, Pai. A luta é grande. Mas nós estamos esperando mesmo sem ver. Você tem esperança, meu amigo? Você tem esperança, moça, senhor, senhora? Você ainda tem esperança de que Deus vai entrar na história e pôr um ponto final nisso? Você ainda tem paciência? Você ainda tem condição de aguardar um pouco mais e dizer, Deus, esta palavra renovou a minha fé, renovou a minha força. Aí agora nós temos uma terceira esperança, que é a esperança da assistência, da ajuda do Divino Espírito Santo. Ele diz assim, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Então o Espírito Santo está na terra e nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza. Coisa que muita gente não admite, que é fraco, que é impotente. Porque é isso que nós precisamos. Enquanto você, eu, o mundo, acreditarmos que nós somos os bambambãs, os fortes, que nós podemos todas as coisas, que a ciência vai resolver tudo. Enquanto nós não reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa impotência, a nossa insuficiência e a potência e a suficiência de Deus, nós estamos perdidos. Mas mesmo sabendo que nós somos arrogantes, cheios de nós mesmos, ensimesmados, egoístas, ególatras, egocêntricos, gente rebelde, gente teimosa, gente que ama o pecado, gente que faz qualquer negócio para se dar bem na vida. Ele diz, o Espírito Santo semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Ele diz, porque não sabemos orar como convém. Porque nós não sabemos nem o que pedir. Porque eu e você não sabemos nem o que pedir. Quando a gente pede, ainda pede errado.
Tem gente que nem pede. Mas tem outros que, além de pedir, coitado, ainda pedem errado. Mas Deus é maravilhoso. Deus podia dizer, deixa esse povo aí morrer, deixa eles se matarem. Mas não. Ele diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito Santo, ele intercede, ele ora por mim e por você, com gemidos que não dá para transformar em palavras. Que o Espírito Santo geme com a minha dor, com a tua dor, com a minha fraqueza, com a tua fraqueza, com a nossa vontade de se libertar e não podemos. E o Espírito Santo geme, geme. O Espírito Santo geme ao ver que toda a criação está sofrendo. O Espírito Santo geme porque ele está dentro de homens e mulheres e vê o coração daqueles que não são de Cristo. E ele vê que nós somos superficiais, mas que internamente, que no íntimo, nós somos um bando de gente gemendo. Um bando de gente insatisfeita, multidões e multidões que sofrem aguardando a morte. De gente que precisa de ajuda e não sabe. De gente fraca que pensa que é forte. De gente que não quer se dobrar. E aí diz que ele, na sua bondade, intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Ele geme diante da minha dor, diante da tua dor. E diz assim, e aquele que sonda os corações, Deus o Pai, sabe qual é a mente do Espírito. Sabe o que está na mente do Espírito Santo. Porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por mim e por você, segundo a vontade de Deus. É mais ou menos assim o que Paulo quer dizer. Que o Espírito Santo faz mais ou menos assim. Pai, ele está pedindo, ela está pedindo para ganhar dinheiro, para ter uma casa rica, para ter muito dinheiro. Ele está pedindo para ter várias mulheres. Ela está pedindo para ser de uma igreja grande, riquíssima. Ele está pedindo para ser famoso. O outro está pedindo para ter uma grande carreira. Então cada um está fazendo seus pedidos. E o Espírito Santo chega e diz, Pai, eles não sabem qual é a tua vontade. Eles não sabem que o maior presente que o Senhor pode dar é reverter o que Adão fez. É que Adão levou a humanidade e a criação à desgraça, à condenação. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo veio para desfazer o que Adão e o diabo fizeram. Em Adão, eu e você caímos, nos tornamos pecadores, dignos de condenação, réus passivos de condenação, e a terra ficou debaixo de maldição. E Paulo diz que a terra geme, a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E quem são, pastor, os filhos de Deus? João diz assim, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, que é uma expressão para dizer natural, mas de Deus. A saber,
os que creem no nome de Jesus. Estes são os filhos de Deus. Estes que estão espalhados pelo mundo todo. Esses que só Deus sabe quem é. Esses que são cristãos de verdade, que foram regenerados, que hoje têm um corpo muitas vezes cheio de doença. Talvez você que me ouve, seu corpo está cheio de doença, sua vida está cheia de dívida, você não sabe o que fazer, mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo geme por mim e por você, dizendo: Pai, a luta está brava, o vendaval está forte, a tempestade está enorme, mas eu estou segurando esse aqui, porque ele admitiu sua fraqueza, ele admitiu sua impotência. E aí, nós somos aquela turma que deu meia volta. É aquele tipo de gente, o cristão, é aquele tipo de gente que olhou para o mundo e diz assim: olha pessoal, essa escolha desse tal de Adão não deu certo. E essa multidão que segue a ele aí está igual a música do Roberto Carlos, uma multidão que não sabe o caminho. E aí você descobre, pela iluminação do Espírito Santo, que essa gente que escolheu tomar conta da sua própria vida, que achou que podia tomar conta da sua vida, foi um caminho, uma péssima escolha. Foi uma escolha das piores que o ser humano podia fazer, que é tirar a vida dos cuidados de Deus e tomar ela nas suas próprias mãos e achar que tem poder de fazer um mundo melhor. E aí, quando a gente descobre que essa foi a pior escolha que nós fizemos, a gente faz uma segunda escolha. A gente diz assim: vamos voltar para o Pai. Vamos começar tudo do zero. Pessoal, não deu certo. O negócio não deu certo. Vamos começar de novo. Aí a gente se volta para Deus, em Jesus Cristo. Aí, pastor, como é que faz para zerar tudo, pastor? Já errei tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar os meus pecados e os teus pecados. E aí, quando eu creio em Jesus, os meus pecados são pagos, os teus pecados são pagos. E aí a gente começa, o Ramon, aí a gente começa, agora, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Pai do Senhor, meu irmão. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E ele começa a interceder por nós, ele começa a gemer. Ele começa a dizer: Pai, este menino não sabe orar. Ele começa a dizer: Pai, ele está pedindo tudo errado, mas não se preocupe que eu traduzo para o Senhor. E aí as minhas orações, as suas orações são ajustadas. O Espírito Santo agora começa a fazer e a ensinar a gente a orar segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. E aí ele começa a nos mudar e nos dar força para mudar. E aí ele diz: você é fraco, você não pode, mas com Deus você pode. Aí a pessoa olha para Jesus, aí ele mostra Jesus na cruz. E aí a gente olha para Jesus na cruz e diz: o que é isso? E ele diz: foi o preço do teu pecado. É o preço para que você tenha esperança da glória. É o preço para que haja um mundo melhor. É o preço que Deus teve que pagar para que você tenha esperança e você tenha um futuro onde você vai ter um novo corpo, um novo céu, uma nova terra. E lá não haverá cemitérios, porque não haverá mais morte. Lá não haverá mais choro, lá não haverá hospitais, porque não haverá mais dor. E diz assim: porque todas as coisas são passadas. Lá não haverá mais igreja, não haverá mais templos, porque a Bíblia diz: e o seu templo é o Senhor, e os seus servos o servirão. Então hoje, arrependa-se dos seus pecados. E seja dessa turma que diz assim: pessoal, eu segui Adão. Do jeito que Adão fez,
Eu já nasci com a natureza dele e eu continuei. Eu tomei minha decisão de andar só, sem Deus. Mas o negócio não deu certo. Porque você sabe que não deu certo. Não adianta se enganar. Você pode mentir para mim, você pode mentir para os outros, mas você não pode mentir para você mesmo nem para Deus. E aí o que fazer? É o que a gente chama de conversão, é dar meia volta, é dizer, pessoal, cansei desse caminho, estou fora. E aí você diz, Deus, como é que eu me acerto contigo? Deus diz, olhe para o meu filho, na cruz do Calvário. E quando você olha para Jesus e deposita nele a sua fé e diz, Senhor, eu nada sou, mas eu creio que tu morrestes no meu lugar. Pagastes o meu pecado. Então eu estou perdoado. Não porque eu sou bom, não porque eu virei crente, mas porque o Senhor morreu na cruz. Eu quero que o Senhor envie o Espírito Santo para morar dentro de mim. E aí o Espírito Santo vem. Aí nós temos o arrependimento. E aí ele nos dá força para viver. E nos dá esperança. E ele diz, um pouquinho só. E o que há de vir virá. E não tardará. E aí nós temos sofrimento. Temos lutas. Temos tribulações. Às vezes até mais do que quem não é cristão. Temos lutas terríveis, passamos por enfermidades, passamos por problema na família, passamos por todas as lutas que tem esse mundo que está debaixo de maldição. Mas com uma diferença enorme: a habitação do Espírito Santo. O cuidado do Pai de você saber, eu voltei, eu não estou mais no descaminho da vida. Eu voltei. A minha vida foi zerada. O meu eu passado, a minha história foi riscada. Eu tenho uma segunda chance. E aí o Espírito Santo aponta lá na frente. Você começa a ler a Bíblia. Você começa a ouvir pregação. E aí o Espírito Santo começa a dizer, olha, há um tempo, e está chegando, onde o mar será mais azul, mais verde, onde as estrelas brilharão mais, onde haverá um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça, onde os ímpios estarão queimando no fogo do inferno, e onde só aqueles que reconheceram sua fraqueza, seu pecado, sua rebelião contra Deus, mas que há tempo se voltaram para Deus em arrependimento e creram em Jesus, estes serão salvos e terão a esperança da vida eterna, da eternidade com Deus. Então hoje Deus nos convida, a mim e a você, a voltar para Ele. Porque Jesus está voltando. Vai nos transformar e vai transformar toda essa terra. Vai transformar todo o universo. Tem um hino que diz assim, neste tempo céus e terra hão de ser a mesma grei. Então Jesus está voltando. E é isso que nos enche de esperança. É saber, os mísseis não vão continuar voando pelo céu. É saber a maldade humana não vai prevalecer. É saber o inferno não vai ganhar. É saber, eu estou a qualquer momento olhando para o espaço, aguardando o meu Salvador, aquele a quem ama a minha alma. E a qualquer momento ele vai vir no céu com poder e grande glória. E milhões, milhares e milhares de anjos virão com ele. E eu estarei junto dele por toda a eternidade. Porque eu li a Bíblia. E no fim, quem ganha é Jesus Cristo. Então hoje eu convido você, não importa onde você esteja, arrependa-se, creia em Jesus e saia desta multidão. Porque a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Saia desta multidão que caminha para o inferno e volte arrependido e com fé
para Deus. E Ele vai estar para te abraçar. Fique com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e até domingo, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus. E onde você estiver, faça a sua oração aí, mas se volte rápido. Diga: Pai, eu estava naquele caminho, mas hoje eu mudo a minha vida, ou melhor, eu peço que o Senhor mude. Faça isso e veja o que vai acontecer. Fique com Deus, em nome de Jesus.